Essa é uma história real, série Cicatrizes, episódio 2. Quando cheguei à cidade, o silêncio da fazenda já não existia mais. As ruas eram longas, cheias de casas coladas umas às outras. Não havia quintal, não havia terra nos pés, não havia o céu aberto como antes. Eu tinha 5 anos e ainda não entendia direito o que significava recomeçar. Só sabia que a vida, do jeito que eu conhecia, tinha ficado para trás. Éramos 3 crianças tentando entender por que agora existiam muros onde antes havia campo. Por que o barulho dos insetos foi substituído por carros? Porque a liberdade virou rotina. Meus pais, que antes trabalhavam para si mesmos, agora tinham horários, patrões e cansaço no rosto. Nós que corríamos livres pela fazenda, aprendemos cedo o que era esperar. Começou uma nova rotina. Meus pais iam para o trabalho. Nós íamos para a escola. No restante do dia, ficávamos na casa de uma tia, uma casa cheia de crianças, barulhenta. Normal aos olhos de qualquer um. Os dias foram passando, e aos poucos a gente foi aprendendo a gostar daquela nova realidade. Enquanto nossos pais iam trabalhar, nós fugíamos para explorar a cidade. Nossos primos iam junto. A gente saía de bairro em bairro procurando pé de fruta. Foi assim que encontramos um lago. Sempre que podíamos, fugíamos para lá. Aquele lugar nos fazia lembrar da fazenda. A gente se divertia muito, brincava a tarde inteira, pegava frutas, pulava na água. Voltávamos para casa antes dos nossos pais chegarem. Talvez esse seja o lado bom da infância. A capacidade de transformar qualquer lugar em lar. A inocência de acreditar que tudo ainda podia ser simples. A casa parecia segura. Era o lugar onde ficávamos enquanto nossos pais trabalhavam. Um lugar conhecido, cheio de crianças, cheio de vozes. Minha tia cuidava de todos nós com carinho. Era atenta, presente, amorosa. Ninguém duvidava dela, nem da casa. E havia também o meu tio. Para quem via de fora, ele era só mais um adulto, calmo, comum. Não parecia uma pessoa ruim. Ele conversava, ria, estava sempre ali. Nada nele chamava a atenção. Nada fazia parecer que algo pudesse estar errado. Talvez seja assim que a ilusão nasce. Quando tudo parece normal demais. Quando o perigo não tem cara de perigo. Eu era só uma criança. E crianças acreditam nos adultos. Confiar era natural. Questionar não fazia parte do nosso mundo. A casa continuava sendo casa. O dia seguia igual. E aos poucos, algo começou a acontecer. Quando minha tia não estava em casa, a casa ficava diferente. Não era algo que eu soubesse explicar na época. Era só uma sensação estranha, como se o ambiente mudasse sem avisar. Meu tio continuava ali, aparentemente igual a todos os outros dias. Conversava normalmente, não levantava suspeitas. Para quem via de fora, ele parecia uma pessoa comum, inofensiva. Ninguém duvidava. Eu também não. Mas aos poucos, eu comecei a me sentir desconfortável perto dele. Era um incômodo silencioso, difícil de entender. Algo que me fazia querer sair de perto, mesmo sem saber o motivo. Eu não entendia se aquilo era normal ou não. Não sabia se era brincadeira, exagero da minha cabeça ou algo que eu simplesmente precisava aceitar. Eu era pequena demais para compreender o que sentia. Nada era dito claramente, nada era explicado. E ainda assim, algo dentro de mim mudou. Talvez ele tenha pedido para não contar. Talvez eu só tenha entendido que era melhor ficar quieta. O que eu lembro não são palavras, mas a sensação de confusão e medo, misturada com a incapacidade de reagir. O silêncio começou ali, um silêncio que eu não sabia nomear, porque crianças não sabem identificar quando algo não está certo. Elas apenas sentem, guardam, e seguem em frente, sem entender por que algo dentro delas deixou de ser leve. Depois disso, alguma coisa em mim mudou. Não foi de uma vez, nem de forma clara, mas aos poucos. Uma parte da minha inocência ficou para trás,
e eu comecei a enxergar o mundo com mais cuidado. Passei a observar mais, a desconfiar do silêncio e a sentir coisas que eu ainda não sabia explicar. Em casa, ninguém perguntava como a gente estava. Meus pais chegavam cansados, preocupados com o trabalho e com a vida, e aquilo que eu sentia não encontrava espaço para existir. Eles estavam presentes fisicamente, mas emocionalmente distantes. Não havia conversa, nem acolhimento, nem perguntas. Foi nesse ambiente que eu aprendi a me calar. Aprendi a guardar as coisas para mim, a não incomodar, a não demonstrar. O silêncio virou uma forma de proteção, mesmo sem eu entender exatamente do que estava me protegendo. Aos poucos, aquele silêncio passou a fazer parte de mim, e a infância, que até então parecia leve, deixou de ser inteira. Depois disso, eu segui vivendo como se nada tivesse acontecido. Brincava, ia à escola, cumpria a rotina. Mas às vezes, sem aviso, vinham lembranças soltas. Não eram imagens claras, eram sensações. Um desconforto no corpo, um toque que a memória não conseguia organizar. Uma sensação estranha que voltava sem explicação. Eu não entendia o que era, só sentia. E seguia em frente, como crianças fazem, tentando continuar mesmo sem compreender. Se essa história te tocou, fique à vontade para comentar. Aqui, o silêncio também é respeitado.